O estado mais violento do Brasil hoje, a cidade mais violenta, é Recife, Pernambuco, onde tem o maior índice de homicídios por número de habitantes, por 100 mil. Outra coisa, Celso, é o seguinte, fala-se muito bonito aqui, eu estou com data aqui, ó, em 2004 foi gasto 92 bilhões de reais. Sim. Só com a violência nesse país. E sabe onde é que custa? Eu fico ouvindo muito falar sempre de clínica de recuperação, disso e daquilo. É uma vergonha. Um policial em Brasília ganha, um policial civil ganha 9 mil reais. Certo. Dá para pagar no mínimo 4 professores no Distrito Federal. A coisa está invertida. Cuidar da pessoa quando já está perdido é muito difícil. O deputado aí é pastor. Eu sei que nos Estados Unidos, quando está um estado com muito problema, ele une as forças religiosas daquele estado. E levam a palavra de Deus para a pessoa se recuperar. Penha não adianta, essa polícia mal treinada não adianta. Está passando agora mesmo hoje, 2 irmãos se mataram em Santo Antônio do Descoberto. 2 irmãos se mataram. E 92 bilhões, se isso for investido na educação desse país, isso com certeza em escola técnica vai melhorar muito. Tá bem, eu estou com meu filho procurando cursos profissionalizantes e a gente não encontra, é uma vergonha. O foco realmente... Eu quero dizer para os senhores legisladores que estão aí, me desculpa, tomaram o tempo aí. Nada, que isso. Vocês, por favor, vocês têm que parar com essa balela de dizer que tem que botar segurança na rua. No Brasil não existe segurança. Quem está preso é o cidadão desse país. No Brasil é vergonha, você não pode ter mais uma casa arrumada que querem te ocupar. A polícia treinando o povo vai colocar câmeras em casa porque ela não dá mais conta. Antigamente um professor era o melhor amigo de um aluno. Hoje um professor nas escolas tem que cercar os seus carros e a droga está dentro das escolas hoje. Liberaram tudo, obrigado, não tem mais. O telespectador fala o que quer aqui, a gente ouve, viu, deputado? Mas ele está dizendo que seu estado, ele começou dizendo que seu estado também ajuda bastante na plantação de maconha. Eu não vou, de forma alguma, discutir com o nosso estimado telespectador. Eu não posso fugir da realidade. Pernambuco, no Brasil, realmente atingiu esse patamar. Mas nós estamos falando de coisas pequenas, não. Eu estou falando de mundo. Hoje, no mundo, meu Deus, o maior produtor não é Pernambuco. Pernambuco está se tornando significante diante do mundo. Agora, no Brasil, a repressão tem sido ferrenha em Pernambuco. O governo tem investido muito. Foi criado o Pacto pela Vida, que é algo que trouxe muitos resultados. Pernambuco está em um combate ferrenho. As plantações têm sido dizimadas. Existiram muitas plantações, ainda existe, e onde se é descoberto está sendo feita uma ação realmente de repressão muito grande. Isso aí nós concordamos com o nobre amigo. Agora, estamos falando de potenciais maiores. Quando falamos do Paraguai, falamos do maior produtor. Começa no tamanho, né? Quer dizer, um pezinho de maconha aqui é desse tamanho, lá é com 3 metros. Porque aqui, no caso, no Brasil, a repressão funciona, né? Não é liberado, então... Agora, não é liberado, entre aspas, estou lutando para liberar, né? Aí entra no campo, por exemplo, educacional que ele citou ali, né? Que é de suma importância, né? Ou você realmente vira esse país para o lado educacional, porque as grandes nações do mundo só cresceram exatamente quando se pegou. Você pega aqueles países asiáticos que saíram ali, foram praticamente devastados, quando se aplicou em educação, recuperaram rapidamente. A verdadeira prevenção, ela está na educação e começando lá na criança. Tem que começar por aí. Agora, comunidades terapêuticas, elas existem, ele citou também, no caso o nosso telespectador, falando, Paulo, da necessidade real de se apoiar. Porque dentro, quando se pratica o que a gente vê de recuperação de drogados aí, graças ao peso do evangelho, é muito sério isso aí. Por que o governo... Começa pelo nome, porque... Chamaram de comunidade porque não julgavam que elas fossem clínicas de combate e de ajuda ao drogado. Na verdade, não há uma política pública de termos entidades oficiais que atendam as pessoas que estão drogadas. E quem exerce esse papel, na sua maioria, são as entidades católicas, evangélicas, que voluntariamente, graças às doações que são feitas, recuperam essas pessoas. E aí eu discordo do telespectador quando ele disse que quando as pessoas estão lá não tem mais jeito, que não é verdade,
porque o índice de recuperação nas nossas comunidades é altíssimo e nós temos que copiar as boas iniciativas. Agora, recentemente, o governo do estado de Minas Gerais, o governador Anastasia, lançou o programa Aliança pela Vida e lá nós tivemos, por exemplo, aquela propriedade daquele traficante, o Abadia, colombiano, transformar-se numa comunidade terapêutica da Fazenda Esperança. E outro assunto importante, o governador Alckmin baixou uma lei estadual que proíbe, não é, a venda de bebidas alcoólicas para menor, coisa que já está prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente. Não é nenhuma novidade. Mas tem que alguém dizer de novo que vai proibir e fazer uma fiscalização, porque senão não acontece. Você, como médico, essas comunidades terapêuticas que usam o evangelho na recuperação de drogados, como é que você visualiza a ação dessas comunidades? Eu acho que de extrema importância. Na verdade, é um somatório. Como você disse, a parte familiar é importante, porque, na verdade, a parte de droga, o grande influenciador de uma criança ou de um adolescente que entra na droga é o meio que ela vive. E esse meio, eles têm influência na educação, na escola, e essa escola tem que ser reforçada, como o Toninho falou, o telespectador. E a parte terapêutica, esses centros de reabilitações, eles, graças a Deus, a Anvisa agora, como o pastor falou, liberou essa questão, porque antigamente havia um travamento. Hoje no Brasil o número é muito reduzido. Talvez se a Anvisa tivesse pensado há 10 anos atrás e hoje como está pensando, o número seria bem melhor. Porque, na verdade, na hora que você pensa em comunidades terapêuticas, você tem a chance daquela família de colocar aquele ente querido, que é querido, mesmo ele estando drogado, continua querido. Com certeza. E ele precisa de um tratamento. E na medicina é considerado uma doença, né? Então, isso precisa de tratamento. E esses centros de reabilitações, eles têm sido de fundamental importância, principalmente para aquelas pessoas que estão necessitando, que muitas vezes a família não tem para onde ir. Ela deixa aquela criança, aquele ente dentro de casa, não tem um tratamento adequado, porque ela não sabe. Às vezes, muitas vezes, vocês vê aqueles programas de televisão, a criança está amarrada na cama, não é isso, pastor? Uhum. Por quê? Porque a mãe não tem nem para onde mandar aquela pessoa, porque se não amarrar, ele vai para a rua e vende tudo, até a telha de casa vende, para poder comprar aquela droga. Então, essas comunidades têm sido um auxílio importante e a igreja tem tido um papel importante nisso aí. Agora, o Congresso Nacional tem preocupação com isso? Você tem visto, você pertence lá à frente de apoiamento às comunidades terapêuticas, comissão do crack, comissão do álcool. O que é que se tem feito para produzir coisa que force realmente uma Anvisa da vida que faz tempo, em vez de ficar combatendo, ela deveria estar emprestando a área médica para trabalhar juntamente com a área religiosa? Na verdade, nós temos que entender que existe um trabalho do governo sendo feito. A questão é que o número de dependentes químicos no Brasil hoje